desses quase 30 anos assim, de São Paulo, alguma vez você viu o time numa situação, eu digo, no Campeonato Paulista, Tá. que o torcedor agora tá com medo de rebaixamento? Assim, claro que mudou o formato, eu acho que é o grande responsável por isso estar acontecendo. Mas você já viu uma situação de que o São Paulo tivesse com tanta possibilidade, tendo que se preocupar com essa possibilidade de cair no Paulista? Não, no Paulista não. Teve aquele episódio que muitos ainda discutem, debate, caiu, não caiu, mas eu não trabalhava naquela época, então... No regulamento não caiu, quem fala isso está inventando. Então. Agora, assim, no Paulista, esse é o campeonato que eu lembro das minhas coberturas mais problemático do São Paulo, não há dúvida nenhuma, porque assim, eu acho que não vai cair. Tá? Eu acho que não vai cair, porque eu acho que nos 2 últimos jogos, São Paulo faz 6 pontos, chega a 10 e não cai. Não sei se vai ser suficiente para se classificar. Eu não estou nem contando pontos com o Santos. Também tem condição de fazer até se classificar. Mas eu acho que não vai cair. Mas se colocou numa posição que as pessoas levantam essa hipótese, né? Porque em 5 partidas de 8 você tem 3 derrotas, você se coloca numa posição que o seu torcedor não está acostumado a viver. Então, assim, dentro de campo, no estadual, eu não lembro dessa situação. Já teve situações ruins, mas diferentes, né? Por exemplo, quando o Grafite faz aquele gol contra o Juventus que faz com que o Corinthians não caia, a pressão foi grande, mas por esse motivo, queria que o rival caísse e tudo mais. Mas eu nunca vi assim uma pressão de estar muito próximo. No Brasileiro, o São Paulo nos últimos anos já passou ali alguns sufocos, mas o Brasileiro ficou muito competitivo, né? Muito assim, hoje você tem 2, 3 times que tem muito dinheiro e esses aí não correm risco, e os outros 16, 17 estão todos ali no mesmo balaio. Se fizer um ano ruim... Fizer um ano ruim, você vai. Né? Então, eu acho que tem que sempre tá com cuidado. O que pesa muito, as pessoas dizem que não, e eu sempre falo isso quando estou vendo jogos alternativos, principalmente, a camisa, para mim, ela ainda é muito pesada. Sempre que a gente está jogando um time grande com pequeno, e o pequeno está ganhando, ou médio, eu falo assim, não vai aguentar, vai tomar no final, porque a camisa do outro é muito maior. Eu acho que a camisa do São Paulo é muito pesada, por isso que até hoje não caiu. Mas existem outros exemplos de camisas muito pesadas ou tão pesadas quanto a do São Paulo que não tiveram essa mesma sorte. Com certeza. E quanto você acha que isso está relacionado a esse novo formato do Campeonato Paulista? Porque é a primeira vez. Acho que também todos os clubes vão aprender. A gente está vendo o Flamengo passando dificuldade também no Campeonato Carioca. Isso. Quanto que você acha que isso pesa e quanto tempo você acha que vai demorar para os clubes entenderem como funciona esse novo campeonato para não passar desse tipo de perrengue? Se a gente pegar só o aspecto tabela, calendário, eu acho que você não pode disputar um campeonato com... O Campeonato Paulista é um campeonato que você tem 6 times da primeira divisão do Brasil, é isso, né? Mirassol, Bragantino e os 4, né? Alguns da segunda, Novo Horizontino, né? Outros da terceira. Então, assim, cara, o Campeonato Paulista, nesse formato de 16, ele é quase uma Copa do Mundo, cara. Sim. Não, e você ainda tem 3 clássicos em 8 jogos. Então, aí essa formatação, quando era a formatação de 12 jogos, você ainda ia jogar com os grandes, com os outros 3 grandes, mas você ainda ia pegar ali 9 jogos que não eram com os grandes. Agora tem 5, né? Agora você tem 5, porque... O São Paulo ainda teve Mirassol, time de Série A. E aí você caiu no 4, na verdade, né? E a Lusa, que tem a tradição, que também perdeu, que não deixa, para mim ainda é clássico, porque eu sou torcedor da Portuguesa. Então essa tabela ficou pouca para times, digamos assim, de médios para baixo, para o São Paulo. Então, isso acho que é um peso. E os times menores estão se enfrentando, né? Eles se enfrentam mais do que enfrentam os grandes. É uma loucura isso aí. Então, o time menor tem mais chance de somar ponto, né? Porque não joga com todos os grandes. Exato. O segundo aspecto é o calendário do Brasil, que tem cada vez mais... os times, eles não querem abrir mão de nada. Né? Eu entendo, tem que pagar salário, tem o torcedor que quer disputar tudo. Mas, cara, para você fazer um calendário... com Copa do Mundo ainda, você tem um calendário decente, não dá para o time que participa da Libertadores jogar a Copa do Brasil. Nesse ano especificamente, quem disputa a Libertadores não disputa a Copa do Brasil. Ou quem disputa a Sul-Americana também não disputa a Copa do Brasil. Porque eles querem disputar, se amanhã inventarem mais um torneio que dê grana, em vez de 4, estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e um torneio sul-americano, você vai ter um 5º. E não dá, não tem dia suficiente, precisa de 2 temporadas para preencher uma. Então, assim, há uma certa... Os times são gulosos, querem tudo, querem participar de tudo. E aí ficou tudo meio espremido. Você acha que o São Paulo, ao São Paulo em que se meteu, vai jogar 3 partidas em meio a 3 rodadas do Brasileiro. O que fazer? É um baita ponto de interrogação. Tento garantir mais 6 pontos no Paulista, aí depois começo a... Mas, vou jogar com o time reserva com o Flamengo?
em Clássico casa. contra o Santos. Vou jogar um clássico Santos, time reserva, vou jogar com o Grêmio na terceira rodada, time reserva, tomar 3 paus, e aí como é que eu recupero esses 9 pontos no Brasileiro? Já começa lá embaixo também. Tem que... Então, cara, é muito difícil. Então, eu acho que assim, todo mundo tá meio guloso, né? O calendário ficou tão exprimido. E aí você pode acrescentar pré-temporada pequena e, no caso específico de São Paulo, toda essa confusão na área administrativa política, que, claro, entra no vestiário, não tem como falar que não entra. Mas aí, por exemplo, a gente pega o Flamengo que decidiu começar o campeonato com o Sub-20 ali, o Carioca. E aí agora tá tendo que correr atrás do prejuízo, deve jogar quadrangular de rebaixamento. É uma conta difícil de fazer essa. No caso do Flamengo, ele só não tem o adendo da confusão política. Mas aí foi uma opção, né? Sim. Foi uma opção. São Paulo não fez essa opção. São Paulo entrou ali num revezamento, vou jogar aqui, poupo ali, poupo um pouquinho e tal. E chegou no momento que ele vai ter que praticamente colocar a força máxima. Agora, num elenco que não teve pré-temporada, ou teve uma pré-temporada minúscula, os caras não vão aguentar jogar com o Flamengo, com o Santos e com o Primavera. Um desses jogos você vai ter que tirar o time titular. Você vai ter que tirar. Ou fazer ali um balanceamento e um revezamento com substituições e tudo mais, de maneira a tentar não desgastar os mais desgastados. É muito complicado. Depois o departamento médico vai ficar lotado. Por enquanto não está. São só 3, né? 3 atacantes, né? O Paulinho entrou agora, voltou da copinha, para azar dele, mais uma vez no Pacaembu, um jogador se machuca. Mas são 3. Aí você começa o ano com 3. Mas daí você jogando em 2 semanas, 4, 5 partidas decisivas, começa a estourar. Não tem jeito. Não é só no São Paulo, é em todo mundo. E essa foi a grande mudança, eu acho, dos últimos anos. Acho que depois que vira o ponto corrido do Campeonato Brasileiro, foi a maior mudança que teve no calendário, né? Agora, vendo a coisa acontecer, claro que a gente vai ter que esperar o ano inteiro, eu acho que vai ter que esperar até mais um ano para entender esse novo formato do futebol brasileiro. Mas como que você vê? Você acha que foi uma mudança que ela tende a ser positiva, ela tende a ser negativa, e de diferentes aspectos, até pensando como torcedor da Portuguesa, que eu acho que tem um valor diferente do Campeonato Paulista. Claro. Não, eu sou um defensor do estadual, Sim. Porque eu comecei trabalhando no estadual. Aliás, no estadual da Série A2, hoje a Série A2, que era a segunda divisão. Foi meu primeiro campeonato em 89, foi o Ituano na Série A2. Que bateu campeão, inclusive, por sorte minha, que estava no título do Ituano da Série A2. A primeira vez que o Ituano subiu para a primeira divisão. Eu gosto de estadual. Mas ao longo dos anos, eu fui entendendo, por mais que eu goste, que o estadual tem que ser disputado de uma forma diferente para os times que estão na Série A. Não é para os grandes, é para quem está na Série A. Se é grande, se é pequeno, se é médio, não tem para... Se está ali Mirassol, Bragantino e caírem 3 grandes, para eles. Tem que ser disputado diferente. Tem que ter uma fase preliminar sem os times da Série A, para que eles façam uma pré-temporada digna. Não é nem maravilhosa, é digna. E aí eles entram numa reta final... Sem risco de rebaixamento, por exemplo. Não teria risco de rebaixamento, provavelmente, né? Porque... Já entra no mata-mata. Já vão estar mas assim, entrariam numa fase que seriam preservados. E eu colocaria os outros times, mesmo os da Série B, C e D, sem série, para jogar todos contra todos ali, todo mundo, jogar ali, ou 2 grupos só de 8 cada um, jogar dentro do grupo, tudo mais. Porque, por ter trabalhado muito no interior, Pedro, eu sei que a demanda do interior é muito grande. O futebol do interior ele foi bombardeado com a Lei Pelé. Os caras perderam tudo. Então o cara... mas tinha um negócio de ser escravo do clube e tal. Mas o cara não é escravo do clube, é escravo do empresário. Só mudou quem comanda a escravidão, tá? Hoje é o empresário, antes eram os clubes. Só que no interior, cara, um clube conseguia vender 2, 3 jogadores, ele bancava 3 temporadas. Hoje ele não tem como fazer um contrato longo com seus melhores jogadores, todos saem meio que de graça. É muito raro, né? Então hoje você tem, senão os clubes do interior vão acabar. O Mirassol é uma exceção, gente. O Mirassol deve muito até ao São Paulo, a venda do Luiz Araújo, né? De estar essa situação financeira. Tudo bem, os caras foram inteligentes, pegaram a grana, investiram num baita CT, os caras aplicaram o dinheiro. Podia chegar outro lá, gastar o dinheiro num monte de veterano, gastar o dinheiro do Luiz Araújo todo e continuar na mesma porcaria. Eles têm muito mérito. Mas assim, eles são, como que diz, fora da água, um peixe fora d'água. Não vai acontecer com todo mundo. Você vê o Ituano, gerido pelo Juninho, que tá aí disputando Série A2, tentando voltar, é difícil. Tendo vendido o Martinelli, então é muito complicado. Ali. Então, Guedão, o que eu faria? Eu faria assim, um campeonato, vamos pensar numa temporada que já é maluca, mas que não tem um mês de paralisação no meio dela. Um campeonato estadual, até com 16, tirando os grandes, então assim, temos 6, esse campeonato, 10 clubes que não estão na primeira divisão, disputam lá 10 rodadas, 9 rodadas. Vamos classificar, são 6, vamos classificar outros 6 dos 10. Os 4 últimos vão disputar um quadrangular de rebaixamento. E aí você vai fazer, ou você faz ali grupinhos de 3, ou você
3 grupos de 3, ida e de volta, papá, chegaram 4, 2 e 1. Eu acho que ainda você tem que dar uma oportunidade para o interior ter os grandes nas suas cidades. Aí você tem um Brasileirão, e eu continuo sempre achando que assim, não dá para disputar, não dá para o time sair da Libertadores, cair na... Saiu da Libertadores, saiu, acabou seu ano, vai disputar outros torneios. Vai para a Sul-Americana. Aí o calendário continua do cara gigante. Aí disputa a Copa do Brasil. Aí é que acontece, a gente vê muitas vezes os times pegando as competições sul-americanas e colocando o time reserva. Quando a Libertadores devia ser e a Sul-Americana, seu objetivo de vida na temporada. Mas o cara fica, eu tenho um jogo importante com um rival, o Grêmio tem um Grenal no final de semana e tem um jogo com Aliança Lima no meio de semana. Por causa do Grenal, eu vou pôr... Então, sabe, aí o time vai jogando com a competição que ele tem um pouquinho mais de chance. E as competições vão ficando desprestigiadas. Então, para mim, seriam só 3 competições para os grandes. 3 competições. Uma Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e o Regional. E quem disputa a Libertadores ou a Sul-Americana não joga a Copa do Brasil. Mas aí vem a TV, vem os interesses, aí não vai acontecer não, porque é muito interesse. De muitos lados diferentes. De muitos lados diferentes para pouco calendário. Entendeu? Então a TV que transmite a Copa do Brasil quer os grandes, a TV que transmite a Libertadores quer os grandes, a TV que transmite o estadual quer os grandes, todo mundo quer os grandes, que é o que traz audiência. Loucura. É uma loucura, velho. Um dia vai dar certo. Eu tava vendo esses dias também. A gente acha que a gente tá mal. Na Argentina, os caras estão com 8 campeonatos. Pô, acho que foi o André Henning que tava falando esses dias na live dele que é isso, na Argentina tá com 8 campeonatos. Que aí tem o campeão de, sei lá, que pega o campeão do outro e vai criando. Eles só têm uma vantagem. Eles conseguiram, e acho que o Brasil perdeu isso na pandemia, adaptar o calendário ao europeu. Eu acho que a pandemia foi assim, um prato cheio para você fazer isso. Né? O Campeonato Brasileiro já terminou em fevereiro, era só você ali esticar até maio e começa um campeonato. E aí eu acho que isso ajudaria bastante, principalmente na manutenção dos jogadores, né? Porque quando a janela está aberta lá, que está no meio, aí você perde jogador, que aqui você precisa para a reta final. Então eu acho que o Brasil perdeu a chance de dar uma aproximada, pelo menos, do calendário europeu. Foi